Continuação dos livros das crianças índigo. Terceiro tipo de criança índigo, o artista. O índigo artista é muito sensitivo e o seu corpo é pequeno, embora nem sempre. Estão mais inclinados para a arte, são muito criativos e serão os professores dos artistas de amanhã. A qualquer coisa que se dediquem, sempre estarão orientados para o lado criativo. Dentro do campo da medicina, serão cirurgião ou investigadores. Nas artes, serão atores. Entre as idades de 4 a 10 anos, envolver-se-ão, pelo menos, em 15 atividades criativas. Dedicarão 5 minutos a cada uma delas e logo a abandonarão. Assim, sempre digo às mães de músicos e artistas: não compre os instrumentos, alugue-os. O índigo artista poderá trabalhar com 5 ou 6 instrumentos diferentes. E só na adolescência escolherá um deles, convertendo-se então no verdadeiro artista. Número 4, interdimensional. O quarto tipo de índigo é o interdimensional. São mais altos que os outros tipos. Quando tem 1 ou 2 anos de idade, já você poderá dir-lhes qualquer coisa e eles responderão: sim, já sabia, ou sim, sou capaz de fazer, ou não me aborreças. São eles que trarão novas filosofias e novas religiões a este mundo. Poderão tornar-se gabarolas e vaidosos porque são muito maiores e porque não encaixam em nenhum dos 3 tipos anteriores. As crianças desses 4 tipos acreditam nelas mesmas. Não têm medo. Assim, quando vocês lhes diz que elas estão a fazer algo incorreto, mas eles acham que não, dar-lhe-ãos a entender que você não sabe o que está a dizer. Desta forma, sugere aos pais que estabeleçam limites, mas sem dizerem não façam isso. Em vez disso, digam: olha, por que não me explica por que queres fazer isso? Sentemos e conversemos sobre o assunto. O que te parece que pode acontecer se fizeres isso? Quando a criança responder com o que ela pensa que poderá passar-se, pergunte: está bem, e como pense que de controlar a situação? Então, você ouvirá a forma como eles pensam que podem enfrentar a situação. Você terá que deixar que o jovem índigo faça o que pretende fazer. De outra forma, não participará. Irá retrair-se, a menos que seja um humanista, e não voltará a falar consigo acerca daquele assunto. Desde o momento que uma criança índigo começa a falar, os pais devem falar com eles abertamente. Podem falar com eles desde bebês. Falem com eles, faça-se ouvir. Se for mudar a fralda, diga: vou mudar-te a fralda agora. Tem de ser para que não fiques com o rabinho assado. Ficarás confortável e eu também ficarei contente. Não chorarás e eu não terei de me preocupar. Ficaremos os 2 felizes, não é verdade? Então vamos lá mudar a fraldinha. As crianças índigos devem ser tratadas como adultos desde a mais tenra idade. Jamais os impeça de falar. Se o fizer, eles irão cuspir as palavras na sua cara. Eles não respeitam as pessoas por causa do seu cabelo cinzento ou rugas. Você terá que ganhar o respeito delas. Devemos aprender a ouvir as crianças índigo e jamais mostrar autoridade. Permita que elas digam do que necessitam. Só então lhes explique as razões por que não poderá dar-lhes o que pedem ou por que é correto que obtenham o que estão a pedir. Tudo o que elas precisam é de serem ouvidas. Todas elas são muito abertas. Se você se exceder com um índigo, ele irá denunciá-la perante os seus professores ou chamarão a polícia. Estou convencida que nos últimos tempos você terá ouvido dizer que crianças de 2 ou 3 anos salvaram os pais por terem chamado oportunamente a polícia, ou algo parecido. Se essas crianças forem maltratadas, automaticamente denunciarão o fato às autoridades e nós iremos sentir-nos contrariados.
As crianças índigos são a ponte entre a terceira dimensão e a quarta. A terceira dimensão é a dimensão da razão, a dimensão do pensamento. A quarta dimensão é a dimensão do ser. Passamos a vida a falar acerca do amor, da paz, do respeito, da felicidade, mas raras vezes os praticamos. Estamos melhorando aos poucos, mas na quarta dimensão praticaremos. Estamos a começar a reconhecer que a guerra é estéril, inútil e que oprimir alguém é somente outra forma de matarmos a nós mesmos. Essas crianças já conhecem esses princípios. A única coisa que elas pedem é respeito e que as tratem como seres humanos sem que haja diferença entre crianças e adultos. Nancy Tape conta uma anedota relacionada com seu neto de 8 anos. A mãe dele não queria que ele brincasse com armas de brincar e muito menos com brinquedos eletrônicos. A avó, porém, ofereceu-lhe um Nintendo como presente de Natal. 2 meses mais tarde, a filha telefonou à sua mãe para lhe agradecer o presente que dera ao neto, pois apercebera-se que tal era algo que não poderia evitar e optou por assumir a responsabilidade negociando com seu filho. Tempo de brincar com o Nintendo. A criança não só determinava o tempo e horas, mas também perguntava: "Tens mais alguma coisa que eu possa fazer? E, se fizer isso, quanto tempo extra vou ter com o Nintendo?" As suas notas passaram de D para A. 2 semanas depois, a professora telefonou para casa a perguntar: "O que se passa com Colin? Ele passou a ser um estudante diferente." Então a mãe contou à professora o que estava a acontecer. E esta respondeu que o seu filho tinha se convertido no seu melhor aluno. Também na escola, a criança se aproximava da professora e perguntava se havia algo que pudesse ajudar. Se a professora se atribuía alguma tarefa, Colin contava à mãe o que tinha feito e perguntava quanto tempo esta ganharia para brincar com o Nintendo. A mãe dava-lhe esse tempo extra e, desta forma, a criança chegou a ser uma aluna excelente com qualificações A. A maioria das pessoas fala da má influência que a internet pode exercer nas crianças, por causa de todas as coisas perigosas que se encontram nela. Mas se todos os pais falarem abertamente com as crianças, ensinando-os a escolher adequadamente, essas crianças não se deixarão enganar, pois são inteligentes. Mas também são como nós, que às vezes fazemos coisas estúpidas sem necessidade. No entanto, se as orientarmos convenientemente, elas podem fazer escolhas sábias. Elas são crianças extraordinárias. Tudo é real? Possivelmente você não está interessado em pessoas que veem cores. Na sequência, apresentamos relatórios e discussões de 4 acadêmicos PhD relacionados com as crianças índigos. A classificação dos tipos de índigos que Nancy faz confirma os que os profissionais estão a ver? A doutora Barbara Delinger acredita que sim. Barbara Delinger, PhD, conselheira especialista na natureza humana, dedica-se a proporcionar ajuda sob a perspectiva da vida, as razões para viver e as lições da vida. Ela vê e está perfeitamente consciente dos muitos tipos de seres humanos e de como essa tipologia ajuda profundamente as pessoas a compreenderem quem realmente são. Ela já viu todos os tipos de índigo e não vacilou em dar-nos esta informação. Aplaudimos a sua excelente contribuição para este livro. Algo mais em relação à criança índigo, por Barbara Delinger, PhD. Barbara, como Nancy Tape, descobriu as crianças índigo nas suas observações. Existem 4 tipos: o humanista, o conceitual, o artista e o mais raro de todos, o interdimensional. Todos eles têm comportamentos similares, mas também há notáveis diferenças entre si. De seguida, relataremos 3
experiências reais relacionadas com crianças índigo. Uma com um artista, outra com um humanista e a última com uma criança conceitual. O artista, história de uma missão. Travis é uma criança índigo do tipo artista, com um extraordinário talento musical. Aos 4 anos, fez a sua primeira apresentação em público com a peça La Mandolina. Aos 5 anos, organizou uma banda infantil e, depois de ganhar um concurso nacional de música aos 9 anos, a banda gravou seu primeiro CD. Com 14 anos, produziu seu primeiro álbum como artista solo, que se manteve dentre os 10 primeiros hits. Os críticos de músicas consideravam Travis como Mozart da mandolina. O sucesso seguinte aconteceu durante um dos seus concertos. O meu esposo e eu fomos assistir o concerto especificamente para ouvirmos Travis, perante uma audiência de aproximadamente 3.000 pessoas. Quando entrei nos lavabos, escutei uma conversa entre duas mulheres. Uma dizia à outra: "Vim porque o meu esposo insistiu, dizendo-me que me faria sentir melhor." Enquanto as escutava, percebi que a mulher acabara de ter um bebê. Tinha-o perdido 2 semanas depois de nascido e ainda continuava usando as roupas de maternidade. O meu coração sentiu uma pontada de pesar. Quando Travis voltou ao palco, tocou uma peça que havia escrito aos 9 anos, Seguir Adiante. Falava sobre a morte de seu avô, das muitas experiências de vida e da forma como, com a ajuda de Deus, nós devemos seguir adiante. O concerto terminou com uma grande ovação. O meu olhar dirigiu-se para a jovem mulher que eu tinha visto nos lavabos. Ela estava junto de Travis e dizia com lágrimas nos olhos: "Essa sua canção ajudou-me a curar-me. Obrigada. Estou muito grata por ter vindo." Travis agradeceu-lhe e, quando partiu, virou-se para a sua violonista e disse jovialmente: "Está bom. É disso que se trata." O meu coração inflamou-se de novo, enviando vida para todo o meu corpo. Travis continua a tocar e compondo aos 17 anos, verdadeiramente uma pequena estrela índigo cumprindo a sua missão. O Humanista, uma história de disciplina familiar. Todd é uma criança índigo do tipo humanista. Enquanto visitava a sua avó, ocorreu um desagradável incidente, pois ela tinha sobre a cama uma boneca de feições chinesa que tocava música, um presente do seu esposo. Como o semblante da boneca recordava a Todd algo do seu passado, ele pegou a boneca e, com grande fúria, bateu com ela até fazê-la em pedaços. A avó estava assustada. Todd tinha somente 4 anos e não parecia sentir-se culpado. Tentando manter a compostura, a avó perguntou ao menino: "Qual o seu brinquedo favorito?" "O meu carro de polícia", respondeu o menino. A avó replicou: "Posso ir à sua casa agora e destruir o seu carro de polícia?" "Não!" respondeu Todd com os olhos cheios de assombro. "Bem, esta é a casa do seu avô e minha, e nós não estragamos as coisas de propósito cá em casa. Queremos que a nossa casa seja uma casa feliz. Portanto, se você fosse a avó, o que diria a Todd neste momento?" Depois de pensar um pouco, Todd respondeu: "Preciso de tempo para pensar." O menino fechou-se num quarto, longe da festa que já começava. Em pouco tempo, a avó entrou nesse quarto e falou com ele sobre a raiva, o medo e as experiências e as expressões positivas. Tudo isto numa linguagem para criança de 4 anos, claro. O que aqui vemos é um índigo humanista, que ama as pessoas e a liberdade, que elege um tempo para ficar só, ainda muito jovem. O retiro voluntário que Todd escolheu era a compreensão justa pelo seu comportamento incorreto. A avó tem agora uma linda boneca com rosto de anjo, um presente de uma amiga, e o rosto da boneca é de pano. Olá! Você acabou de ouvir
o terceiro audiolivro da série As Crianças Índigo. Se ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para que você possa receber notificação dos próximos vídeos. Até mais!